Uma bênção divina para o seu dia e para a sua semana. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num conceito que é, olha, sem exagero, o coração de boa parte da teologia cristã. A justificação. Um tema centralíssimo. E para guiar nossa conversa, estamos com o capítulo 3 do livro Teologia Sistemática, de Hodgman Williams. Um material bem denso, bem completo. Exato. E a nossa missão aqui é tentar responder uma pergunta que acho que assombra a humanidade há milênios. Como é que uma pessoa pode ser considerada justa, sabe? Aceitável diante de um Deus que é a própria definição de perfeição e santidade? É uma pergunta tão fundamental que Martinho Lutero, que aliás vai ser uma figura bem importante na nossa conversa hoje, Sim, com certeza. ele chamou essa doutrina de o artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai. A ideia é que, se você entende isso errado, todo o resto meio que desmorona. É a viga mestra do edifício. Ok, então vamos começar por onde o autor começa, pelo problema. Isso. Ele descreve o que chama de a crise original e parece, de verdade, um beco sem saída. De um lado, a gente tem um Deus que é perfeitamente justo e, por natureza, não pode simplesmente ignorar a injustiça, o erro, o pecado. Ele não pode varrer para debaixo do tapete. Exato. E do outro lado, o ser humano que, segundo a análise da fonte, é simplesmente incapaz de atingir esse padrão de justiça por conta própria. Exatamente. E essa crise não é só para um grupo de pessoas ruins, sabe? O texto argumenta que ela é universal. Ele até divide a humanidade em dois grupos, mas só para mostrar que o destino é o mesmo. Quais seriam esses grupos? Primeiro, os que eles chamam de imorais, aqueles que vivem abertamente em oposição a Deus. Para eles, a falta de justiça é tipo óbvia. Certo, essa parte é mais fácil de entender. Mas o ponto mais provocador é sobre o segundo grupo, os morais. Aqueles que se esforçam, que tentam seguir as regras, que têm uma consciência e buscam fazer o que é certo. Isso. E mesmo para essas pessoas, o veredito do autor, que é baseado em textos bíblicos, é brutal. Diante da santidade absoluta de Deus, os melhores atos de justiça humana são como trapo imundo. Uma imagem bem forte. Fortíssima. E para que isso não soe só como uma abstração, o exemplo de Martinho Lutero é perfeito. Ele não era um imoral. Pelo contrário, ele era a definição de um supermoral. E aqui é onde a história fica realmente fascinante. Lutero, antes de iniciar a reforma, era um monge obcecado em agradar a Deus. Totalmente. Ele tentou de tudo: jejuns extremos, vigílias e oração, confissões que duravam horas, penitências. Ele chegou a dizer uma frase famosa: se algum monge pudesse ir para o céu por seu monasticismo, esse monge seria eu. E mesmo assim, com todo esse esforço sobre-humano, ele se sentia um pecador com uma consciência aflita. Que loucura! Ele vivia aterrorizado por esse Deus justo. Quanto mais ele se esforçava, mais distante a justiça de Deus parecia. Chegou a um ponto, conforme o relato, que ele confessou odiar a palavra justiça de Deus. Odiar? Sim, odiar, porque para ele soava como uma condenação constante. Ele estava no fundo do poço, no impasse total. Não dava para se salvar pelas obras e Deus não podia simplesmente perdoá-lo sem uma base justa, né? É nesse cenário de desespero, então, que a ideia de justificação surge como uma revolução. Exatamente aí. Então vamos a ela. O que exatamente significa a palavra justificação? O termo grego é dikiosis. Qual é a virada de chave que o nosso material apresenta? E aqui está a grande virada. O ponto que muda toda a lógica. Quase toda religião ou filosofia de vida opera na base do mérito, certo? Seja bom, faça o bem e então você será aceito. Certo, é o caminho natural do pensamento. O que o autor descreve aqui vira essa lógica de cabeça para baixo. A justificação, segundo ele, não é o ato de tornar alguém justo. Não é uma transformação interna, de imediato. Não nesse primeiro momento. É o ato de declarar alguém justo. É um veredito legal de um tribunal. Espera aí, então é uma mudança de status legal, não uma mudança de caráter imediata. Exatamente. E a parte mais chocante, que o autor chama de a glória e a maravilha do Evangelho, é a afirmação do apóstolo Paulo de que Deus justifica o ímpio. Nossa, não a pessoa que já melhorou,
não quem se esforçou o suficiente. Não, ele declara justo aquele que por si só não tem justiça nenhuma. É uma mudança radical de fazer para ser para fazer. A aceitação vem primeiro, de graça. E é essa aceitação que depois transforma a pessoa. E não o contrário. Uau, isso é muito contraintuitivo. Quer dizer que a pessoa não precisa escalar uma montanha de boas ações para chegar no topo e ser aceita? Não precisa. Deus desce até a base da montanha e diz: você já é aceito, eu te declaro justo. Essa é a imagem perfeita. E essa declaração, esse veredito divino, tem dois lados. Como uma moeda, sabe? Um lado negativo e um positivo. Ok, vamos quebrar esse miúdos, começando pelo lado negativo. Pensa nisso como uma dívida gigantesca no banco. O lado negativo da justificação é o que os teólogos chamam de não imputação do pecado. Imputar é uma palavra de contabilidade, né? Tudo. A dívida é cancelada. Cancelada. Ele não a leva mais em conta. Isso é basicamente o perdão, então? É sinônimo de perdão. O texto usa várias imagens fortes da Bíblia para descrever isso. Deus lançando nossos pecados nas profundezas do mar, não se lembrando mais deles. É uma anistia completa. Mas tem um detalhe crucial aí. Sim, tem. Esse perdão é ativado pelo arrependimento. O autor usa a parábola do fariseu e do publicano para ilustrar. O fariseu, cheio de justiça própria, não foi justificado. O publicano que reconheceu sua dívida e clamou por misericórdia, esse foi para casa justificado. Exatamente. O arrependimento é o ato de concordar com Deus sobre a nossa dívida. Certo. A dívida foi apagada. Isso por si só já seria incrível. Mas você disse que tinha um lado positivo. Uma conta zerada não é o mesmo que uma conta rica, né? A gente fica só no 0 a 0 com Deus ou tem algo mais? Essa é a pergunta-chave. E a resposta é o lado positivo, a imputação da justiça de Cristo. Ok. O que acontece aqui é talvez ainda mais inacreditável. Depois de zerar sua dívida, Deus deposita uma fortuna infinita na sua conta. A justiça perfeita de Cristo, toda a sua vida de obediência, pureza e amor, é creditada a nós. Então, quando Deus olha para a pessoa justificada, Ele não a vê mais em seu estado devedor, ele a vê revestida da justiça de seu filho. o livro faz uma distinção muito importante aqui que pode parecer técnica, mas parece ser crucial. A diferença entre justiça imputada e infundida. Sim, e entender isso resolve muita confusão. A justificação é sobre justiça imputada, ou seja, atribuída, creditada a nós. Certo. Não é infundida, não é derramada dentro de nós, nos tornando perfeitos da noite para o dia. Vou usar uma analogia. É a diferença entre receber um diploma de médico e se tornar um bom médico. Boa. A justificação te dá o diploma de justo imediatamente. Legalmente, a pessoa tem o status e todos os privilégios. Isso é justiça imputada. E a residência médica? O processo de aprender e se tornar uma pessoa melhor no dia a dia, que é a santificação, é como a residência médica, que dura a vida toda. Isso seria mais parecido com a ideia de algo infundido. Entendi. Então a nossa segurança não está em quão bem estamos performando na residência. Não, está no diploma que já recebemos. Isso levanta uma questão gigantesca. Como isso é justo? Como um Deus que é a própria justiça pode simplesmente declarar um culpado como inocente e ainda por cima acreditar a ele uma perfeição que não é dele? Isso. Isso não compromete a própria natureza de Deus? Essa é a objeção mais lógica e necessária. E a resposta está na base de tudo isso. A redenção em Cristo. Ah, ok. Deus não está ignorando a justiça. Ele está a satisfazendo de uma forma extraordinária. A base para essa declaração não é um capricho divino, mas a morte de Cristo na cruz. É aí que entra a cruz. O texto descreve uma grande troca. Cristo, que nunca pecou, tomou o nosso lugar e foi tratado como pecador para que nós, que somos pecadores, pudéssemos tomar o lugar dele e ser tratados como justos. A justiça de Deus não foi ignorada, então. Foi redirecionada. E derramada sobre Cristo, exatamente. Então, essa graça não é barata. Teve um custo altíssimo.
um custo infinito. E a ressurreição, como o texto aponta, é o recibo. É a prova de que o pagamento foi aceito. Faz sentido. A fonte cita que Cristo foi ressuscitado para a nossa justificação. A ressurreição é a confirmação de que a dívida foi paga em sua totalidade, validando nosso novo status de justos. Ok, essa é a base objetiva, o que foi feito por nós. Agora, como isso se torna a minha realidade? Qual é o canal, o instrumento para acessar tudo isso? E instrumento é a fé. E isso nos leva de volta a Lutero. Sim. O momento da virada para ele, sua grande descoberta, foi entender que a justiça de Deus revelada no Evangelho não era uma justiça que Deus exige de nós. Mas uma justiça que Deus dá a nós. Isso, e que é recebida somente pela fé. E que tipo de fé é essa? Não é só concordar que isso tudo é verdade, certo? Não mesmo. Não é um mero consentimento intelectual. O texto diz que com o coração se crê para a justiça. É uma confiança pessoal, um abandono. É parar de confiar nos próprios esforços. Exato. Como Lutero tentou desesperadamente fazer. É confiar totalmente no que Cristo fez pela pessoa. Mas aqui tem outra distinção crucial. Qual? A fé não é a causa da justificação. Ela não é uma boa obra que nos faz merecer. A causa é a graça de Deus. A fé é simplesmente a mão vazia que se abre para receber o presente que está sendo oferecido. Espere um pouco. Se somos justificados pela fé, sem as obras, isso não é uma licença para pecar? Ah, a grande objeção. Eu posso simplesmente crer e depois viver de qualquer jeito. Tenho certeza que o autor aborda isso, porque parece a coisa mais óbvia a se perguntar. Sem dúvida. E essa é talvez a má interpretação mais comum. O autor é muito claro. Somos justificados pela fé sem as obras. Sem as obras. Elas não adicionam um centavo ao nosso status de justos. Tentar misturar obras na justificação é, na visão dele, insultar a gratuidade do presente. No entanto... Sempre tem um no entanto. Sempre. Ele é igualmente enfático ao dizer que a fé que justifica nunca está sozinha. É uma fé que atua pelo amor. Então não é fé mais obras para ser salvo, mas uma fé que inevitavelmente produz obras. Exatamente. O texto reconcilia a aparente contradição entre o apóstolo Paulo, que diz que somos salvos pela fé, sem obras, e a carta de Tiago, que diz que a fé sem obras está morta. Como ele faz isso? A explicação é que eles estavam combatendo inimigos diferentes. Paulo estava lutando contra o legalismo, a ideia de que você pode se salvar cumprindo regras. Certo. E Tiago estava lutando contra o que hoje a gente chamaria de fé barata, sabe? Uma fé puramente verbal que não muda nada na vida da pessoa. Ah, entendi. Contextos diferentes. Exato. E a conclusão do autor usa uma analogia perfeita. As obras não são a raiz da salvação, mas o fruto. Gosto disso. Uma macieira não dá maçãs para se tornar uma macieira. Ela dá maçãs porque é uma macieira. As boas obras são a evidência natural e inevitável de que uma fé verdadeira e viva foi plantada no coração. Ok. Então, se tudo isso é verdade, qual o resultado prático se uma pessoa é justificada? O que muda na vida dela, no dia a dia? Muda tudo. A fonte descreve uma realidade completamente nova, que a gente pode resumir em 3 grandes resultados. Certo. O primeiro é a filiação. A pessoa justificada é adotada na família de Deus. Isso é mais que um título bonito. É uma nova identidade. Muda a forma como ela se relaciona com Deus. Deixa de ser um juiz severo e distante. E passa a ser Abba Pai, um termo aramaico de intimidade, quase como paizinho. Uma nova família, um novo relacionamento. Qual o segundo? Liberdade. Uma liberdade profunda e, assim, multifacetada. Liberdade da tirania do pecado, da culpa que paralisa e, crucialmente, da ansiedade de ter que performar para ser aceito. Aquela pergunta, será que eu fiz o bastante hoje? Perde o sentido. Totalmente. Em Cristo, o texto afirma, não há mais nenhuma condenação. O fardo de ter que provar o seu valor é removido para sempre. É a liberdade que Lutero buscou por anos nos monastérios e só encontrou aqui. Faz todo sentido.
E o terceiro resultado é? A paz. Uma paz com 3 dimensões. Primeiro e mais importante, paz com Deus. De uma posição de inimizade e separação, a pessoa passa a um estado de reconciliação. Ok. Segundo, o texto argumenta que isso gera paz com os outros, porque as barreiras que usamos para nos separar, culturais, sociais, de gênero, perdem sua força em Cristo. E terceiro, a paz interior. Aquela paz que o mundo não consegue dar. Exatamente, que não depende das circunstâncias, porque a sua fonte é estar em paz com o Criador do universo. E isso tudo culmina numa consequência final que aponta para o futuro, certo? A pessoa justificada se torna herdeira de Deus, co-herdeira com Cristo. Exato. A justificação não apenas resolve o problema do passado, que é o pecado, e transforma o presente com essa nova identidade, mas também garante o futuro com a promessa da herança eterna. É uma solução completa para aquela crise original. Recapitulando, então, de forma bem direta, a justificação é o ato de Deus, por pura graça, declarando pecadores como justos. Perfeito. A base para isso não é o nosso mérito, mas a vida e a morte de Cristo. E o único meio de receber isso é a fé. Uma fé que, se for verdadeira, vai transbordar em uma vida transformada. Resumo perfeito. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. Vamos lá. O texto usa uma frase poderosa. Na justificação, uma pessoa é constituída justa em Cristo. O autor insiste que isso não é uma ficção legal, mas uma nova realidade posicional. É uma verdade mais profunda sobre quem a pessoa é agora. Certo. A questão para ponderar é: como seria viver o dia a dia a partir da convicção profunda dessa nova identidade? Não apenas como alguém que foi perdoado, mas como alguém que é, aos olhos de Deus, a própria justiça de Cristo. Uma pergunta em tanto. Como isso mudaria nossa reação ao fracasso, nosso medo da crítica, nosso relacionamento com os outros e, principalmente, a voz crítica dentro da nossa própria cabeça? Um pensamento poderoso para fechar nossa análise. Na nossa próxima conversa, a gente vai continuar a explorar os temas deste mesmo livro. Combinado. Até lá, que Deus abençoe a todos.